Prosseguimos com a nossa tarefa, estudo da execução fiscal, defesas do executado. Desejo muito que você esteja apreciando o curso. Eu estou buscando fazer essa conciliação entre teoria e prática, trazendo para vocês análise de documentos, como eu mostrei a certidão da dívida ativa, o mandado de citação, também demonstrando como é que você vai lidar com o seu cliente na questão da precificação dos honorários advocatícios. E vamos prosseguir aqui com a nossa temática. E eu quero falar com vocês, antes de adentrarmos nas defesas do contribuinte, do executado, eu quero falar com vocês de um ponto muito importante, que é fraude à execução fiscal. Fraude à execução fiscal. Para isso, eu peço, inclusive, que vocês abram o artigo 185 do Código Tributário Nacional. Eu vou colocar em tela. Só um instante, vamos lá. É sempre bom você acompanhar essa aula, nossas aulas, com o seu código, porque eu sempre indico para os meus alunos que vocês grifem no vade-mecum de vocês, na legislação de vocês, seja você advogado, seja você estudante para a OAB, não interessa, é o nosso instrumento de trabalho. Eu tenho percebido que muitos, até advogados, não estão familiarizados com o código. Parece que, sabe, não se sabe manusear. Eu tenho observado isso. E como eu digo, não só com estudantes de direito, mas com advogados também. Parece que perdeu-se o hábito de abrir o código. É claro que hoje, com o Google, você quer olhar um artigo, você vai lá no site do Planalto, coloca no Google Planalto, coloca o nome da lei, vai aparecer o dispositivo para você. Mas aquele vade-mecum, né, o seu vade-mecum, seja digital, no seu Kindle, enfim, no seu leitor digital, ou impresso, é importante que você tenha o seu. Você precisa se familiarizar com o seu código. Então, a minha indicação para você é que você tenha um código de tributário. Aquele código geral, aquele vade-mecum que tem todas as leis, Código Civil, Código Penal, aquele não serve para você, tributarista. Compre aquele vade-mecum da Saraiva, né, fazendo aqui até uma propaganda para a Saraiva, aquele 3 em 1, que até então ele está com aquela cor verde e branco, enfim, é um código muito bom, fica aqui uma indicação para você. Mas eu aconselho realmente que você tenha o seu próprio vade-mecum, sua própria legislação. E à medida do tempo, claro, você vai atualizando, comprando novas edições. Mas é importante para que você possa se familiarizar. Eu sempre digo que você, como tributarista, deve dominar os artigos 45 e seguintes da Constituição Federal. Até pelo menos ali o artigo 160 da Constituição Federal. Você deve buscar conhecer, dominar o seu código tributário. Tem que ser algo de leitura diária, gente. Ao invés de é o hábito. É o hábito que vai te fazer um bom profissional. É pegar a Lei 6.830, que nós estamos estudando aqui, dissecar ela, ler ela, artigo por artigo. Né? Se sobrar alguma dúvida, tem que o professor, você pode tirar uma dúvida, tem códigos comentados. Mas é muito importante que você tenha esse hábito. Vai estudar o ISS, leia a Lei 116. E assim por diante. Você deve ler súmulas vinculantes, as súmulas de tributário. Então, tenha o seu próprio vade-mecum. Crie esse hábito. Apesar de eu já atuar na advocacia tributária há muitos anos, apesar de lecionar já também há bastante tempo, eu estou sempre lendo e relendo o meu código tributário, vendo anotações, vendo comentários e assim por diante. Então, você não pode, nunca se afaste da base. Fica aqui um conselho para você. Mesmo você que já tem tempo aí estudando tributário, mesmo você que já tem uma pós-graduação em tributário, nunca deixe a base, nunca se afaste da base. Volte sempre para a base, volte sempre para a literatura do seu código tributário, volte sempre para revisões do básico. Isso deve ficar sempre fresco na sua memória. Seja você um iniciante em tributário, seja você já com muitos anos de carreira, sempre volte para a base. Vá ler a letra da lei, ok? Então aqui eu queria deixar esse conselho e partir para essa análise do artigo 185 do Código Tributário Nacional. Percebam o seguinte: presume-se fraudulenta
a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com uma fazenda pública, por crédito, regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida tributária. Percebam aqui comigo o seguinte. Aqui, na seara tributária, não há necessidade da averbação. O exequente não precisa averbar as certidões da execução em cartórios de imóveis, em cartórios em Detran, não precisa de nada disso. Na seara do direito civil, aí isso ocorre, ou seja, aquele exequente, ele vai até o cartório de imóveis, claro, portando a certidão da execução fiscal, ele vai até o Detran, para quê? Para tornar indisponível os bens daquele indivíduo, ou melhor, para tornar algo público que aquele indivíduo, aquele devedor, aquele executado, está sofrendo ali uma execução fiscal e qualquer alienação dos seus bens que o torne insolvente vai se transformar em uma fraude à execução. Mas isso é na seara do direito civil. Aqui na seara do direito tributário não precisa essa averbação nos cartórios, no Detran, não há essa necessidade. Por quê? A partir do momento em que o indivíduo já está inscrito em dívida ativa, qualquer venda ou alienação ou oneração das suas rendas já se considera fraude à execução fiscal. Mas não será considerada fraude à execução fiscal se o indivíduo reservou bens suficientes, rendas suficientes para o total cumprimento da dívida tributária. Então, perceba, a execução fiscal, a fraude à execução fiscal, ela não se dá no momento em que é proposta a ação de execução fiscal e o indivíduo começa a alienar seus bens. É antes da propositura da execução fiscal. A partir do momento em que ele tem o seu nome inscrito na dívida ativa, portanto, antes da execução fiscal, se ele começar a dilapidar o seu patrimônio, se desfazer do seu patrimônio, considera-se aí fraude à execução fiscal. Claro, mas se ele reservar bens suficientes para cumprir com esse débito, aí não se considera fraude à execução. Então, por exemplo, imagine que a dívida é de 50 mil reais. A dívida fiscal é de 50 mil reais. E o indivíduo tem um patrimônio de 60 mil. Vamos imaginar dessa forma. E ele começa a se desfazer do seu patrimônio para fraudar a execução. Caso ele venha a ser condenado, que ele já imagina que vai ser condenado, ele começa a se desfazer do seu patrimônio, começa a vender e não reserva nada para a execução fiscal, para o adimplemento do seu débito para com o fisco. O que é que vai acontecer? O juiz vai considerar como fraude a execução fiscal e as vendas serão desfeitas. Eu quero trazer um caso prático aqui para vocês de uma situação que eu acompanhei. Perceba o seguinte. Quando o caso que eu acompanhei, a construtora ela passou a vender alguns imóveis. Na verdade, terrenos. Os terrenos não tinham nenhuma penhora sobre eles. Os terrenos estavam livres e desembaraçados. Não tinha nenhuma restrição no terreno. Só que a construtora tinha o seu nome inscrito em dívida ativa. Quem comprou os terrenos, os compradores dos terrenos, eles pesquisaram a situação do imóvel, verificaram que não tinha débito de IPTU, verificaram que não tinha nenhuma penhora, não tinha nada. Então disseram, ok, vou comprar. O grande problema é não buscar um advogado tributarista na hora desse tipo de compra. Por quê? Eles verificaram a situação do objeto. Sobre o objeto não recaía nada. Mas não foram atrás de pesquisar a situação do vendedor, da construtora. E a construtora estava inscrita em dívida ativa. Se ela estava inscrita em dívida ativa e estava vendendo terrenos, ela estava, presume-se, dilapidando o seu patrimônio para, inclusive, não sobrar nada para a execução fiscal. O que foi que o juiz fez?
desfez todas essas vendas. Ah, Ricardo, mas o contribuinte, o comprador, ele adquiriu os imóveis de boa fé, ele não sabia que tinha essa inscrição em dívida ativa. Gente, já temos aí decisões reiteradas no sentido de que não importa a boa fé do adquirente na seara fiscal. Não importa se esse terceiro comprou de boa fé, se ele não comprou de boa fé, ele vai sair prejudicado perante o fisco. É a questão do interesse público. Você pode discordar, pode achar injusto, eu também acho injusto isso, mas esses compradores terão a sua venda, a sua compra desfeita para que o fisco venha a ser privilegiado no pagamento do seu crédito. Ricardo, e os compradores fazem o quê? Minha sugestão é que os compradores ingressem com ação contra a construtora para reaver os valores que foram pagos para a construtora. Claro, além de indenização por dano moral e etc., mas isso aí é seara de direito civil. Seara de direito civil. O cuidado que os compradores deveriam ter é, além de pesquisar, claro, a situação do imóvel, se tinha algum débito, se tinha alguma restrição, se tinha alguma penhora, alguma coisa nesse sentido, era também ter pesquisado a situação da construtora. Tinha que ter pesquisado se a construtora estava inscrita em dívida ativa. E aqui, para você informar o seu cliente essa situação, não basta ele pesquisar se o carro que ele vai adquirir tem alguma restrição, se o imóvel que ele vai adquirir tem alguma restrição. Ele precisa verificar se há alguma inscrição do devedor em dívida ativa, do vendedor em dívida ativa. É claro que se a construtora tem um patrimônio de R$1 milhão e ela vai vender um terreno de 100 mil, não é fraude de execução. Por que não, Ricardo? Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Então, se a construtora ela tem R$1 milhão em patrimônio, em renda, etc., e vende um imóvel de 100 mil, não temos uma fraude de execução, porque ela ainda tem aí R$900 mil para cá com débito tributário, vamos imaginar, de 50 mil, 100 mil, 200 mil, não importa. Então, percebam, não é... são dois critérios que devem ser adotados. Um, verificar se está inscrito em dívida ativa e verificar se o devedor está inscrito em dívida ativa e verificar se ele tem bens ou rendas suficientes para o total cumprimento do débito tributário, ok? Então tome cuidado. Você pode tanto se tornar advogado de quem está vendendo como de quem está comprando. E você deve fazer esse tipo de orientação. Então, verificar se quem está vendendo está inscrito em dívida ativa e se tem patrimônio suficiente, se tem bens ou rendas suficientes para o total pagamento da dívida inscrita. Se não tiver e tiver inscrito em dívida ativa, se não tiver esse patrimônio, essa renda, esses bens, e estiver inscrito em dívida ativa e começar a alienar os seus bens, nós teremos aí uma fraude à execução fiscal. Ah, mas o comprador não saber de nada, o comprador, problema dele. Infelizmente, problema dele. Ele vai se resolver agora perante quem vendeu. Ele entra com ação civil contra quem vendeu. Mas o fisco, a Fazenda Pública, não sairá no prejuízo. Então eu acompanhei uma situação dessa, na época representando os compradores, e na verdade eu peguei o processo em acompanhamento. O advogado anterior fez embargos de terceiros, ou seja, eram terceiros interessados, só para poder contextualizar a situação. Houve uma execução fiscal, depois contra a construtora, e nessa execução fiscal houve a penhora dos bens que já haviam sido vendidos pela construtora, aos compradores. Os compradores fizeram embargos de terceiros, não é embargo de execução, eles fizeram embargo de terceiros, porque eles eram terceiros interessados, ou seja, a briga entre o fisco e a construtora estaria prejudicando diretamente os compradores, então eles são terceiros interessados. Então eles fizeram embargos de terceiros, ok? Ingressaram na demanda, alegando justamente isso. Eu peguei esse processo para fazer recurso, né? Estou acompanhando o processo na fase recursal. Mas só para você compreender uma coisa,
o advogado anterior não se pautou no artigo 185 do CTN. Ele ficou só alegando boa-fé dos adquirentes, e eu já falei para vocês, boa-fé aqui não interessa. O que o advogado deveria ter se pautado é no parágrafo único do artigo 185, demonstrar que, em que pese a construtora estivesse inscrita em dívida ativa, em que pese a construtora tenha vendido os imóveis para os meus clientes após a inscrição em dívida ativa, ela tinha reservado bens suficientes para o total adimplemento da dívida. Então, gente, são dois requisitos: inscrição em dívida ativa e se tornar insolvente. Se a construtora não era insolvente, se ela tinha como arcar com débito tributário, mesmo inscrito em dívida ativa, ela não estava cometendo uma fraude de execução. Então, na minha peça de recurso, que nós estamos aguardando aí a decisão final, eu bato muito no parágrafo único do artigo 185, dizendo, olha, tudo bem, a construtora, quando alienou os imóveis, quando alienou os terrenos, ela estava inscrita em dívida ativa. Só que ela tinha patrimônio suficiente, além desses que ela vendeu, para arcar com o total do pagamento da dívida inscrita. Perfeito? Então, eu até me alonguei bastante aqui nesse bloco, mas eu queria deixar muito claro para vocês essa questão do artigo 185 do CTN. Vamos seguir adiante.